Você já ouviu alguém dizer: cuidado, isso é uma seita? Mas afinal, o que realmente significa essa palavra? E mais importante, como distinguir uma seita da verdade? Hoje quero explicar de forma simples e direta, sem ofensas, mas com firmeza, porque quando o assunto é verdade, não dá para brincar. A palavra seita vem do latim secta, que significa segmento, caminho separado. Uma seita é um grupo que se fecha numa ideia ou interpretação particular e a coloca acima da realidade. Geralmente surge quando alguém, um líder ou um grupo, diz ter acesso a um conhecimento exclusivo ou a uma revelação especial que os outros não têm. Assim, cria-se uma bolha. Quem está dentro é visto como iluminado, enquanto os de fora são desprezados, como enganados e sem salvação. Uma seita não precisa estar ligada à religião. Pode ser política, filosófica ou até ideológica. O mecanismo é sempre o mesmo. Um líder ou um grupo se coloca como dono da verdade. Essa verdade não pode ser questionada e quem questiona é expulso ou silenciado. Na antiguidade, encontramos muitos movimentos assim. Os mistérios órficos, na Grécia, prometiam salvação apenas para os iniciados. O mesmo acontecia nos cultos secretos do Egito e de Roma, como os de Ísis e Mitra, que escondiam seus ritos e excluíam todos que não faziam parte. Até mesmo grupos como os essênios e os fariseus no Oriente se isolavam do restante do povo e criavam regras internas rígidas, tratando-os de fora como impuros ou ignorantes. Essas seitas antigas já desapareceram, mas o padrão de controle, exclusão e manipulação da verdade permanece. Hoje, vemos movimentos ideológicos fechados que funcionam da mesma forma. Apenas os iniciados entendem a verdade, enquanto todos os outros são excluídos ou desacreditados. Hoje, ouvimos muito a frase: cada um tem a sua verdade. Mas será que isso realmente faz sentido? Se eu digo que a água ferve a 100 graus Celsius e outra pessoa diz que ela ferve a 20 graus Celsius, podem as duas estar certas? Claro que não. Uma afirmação corresponde à realidade, a outra é falsa. A verdade não muda porque alguém acredita ou prefere outra coisa. Ela é única, constante e universal, existindo independentemente de nós. Vamos pensar em algo simples. A gravidade fará você cair se pular de um lugar alto. Não importa se você acredita ou não. A lei da natureza não se curva às opiniões humanas. A verdade não é uma invenção nossa. Nós podemos descobri-la, compreendê-la e escolher segui-la, mas não podemos moldá-la ao nosso gosto. A verdade não muda porque alguém acha diferente. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre, mesmo que nem todos a percebam ou a aceitem. Essa ideia de que cada um define a própria verdade não nasceu hoje. No século V a.C., na Grécia, surgiram os sofistas, mestres em retórica que não buscavam a verdade, mas a persuasão, vencer debates mesmo com argumentos falsos. O mais famoso deles, Protágoras, dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, cada pessoa decide o que é verdade para si. O problema é que se cada um define sua própria verdade, não existe mais verdade universal, tudo se torna opinião. Já naquela época, filósofos como Sócrates e Platão perceberam
que isso levava à corrupção da mente e da política. O que importava não era o que era certo, mas o que parecia mais convincente. No século XVIII, o chamado Iluminismo resgatou essa mesma ideia: colocar o homem como centro de tudo, sem referência a uma verdade objetiva acima dele. Correntes filosóficas como o racionalismo de Descartes, penso logo existo, o humanismo radical e depois o existencialismo começaram a afirmar que a medida da verdade está na consciência humana e não em uma realidade externa. Isso gerou um pensamento: se eu acho que algo é certo, então isso é certo para mim. O problema de se basear no homem é que ele é limitado, falho, influenciado por emoções, interesses e paixões. Se cada um decide o que é certo, logo surgem milhares de verdades conflitantes. Isso destrói qualquer possibilidade de unidade e paz. Como alguém pode se alegrar ou viver em harmonia se cada cabeça é um mundo e nenhuma verdade é aceita como comum a todos? Resultado: começam os desentendimentos sem fim, brigas, divisões, guerras ideológicas e culturais. A alegria se perde, porque cada um luta para impor a sua verdade contra a do outro. Imagine um jogo de futebol onde cada jogador inventa sua própria regra. Um acha que pode usar a mão, outro que pode fazer gol contra, outro que não precisa ter goleiro. O que aconteceria? Caos, não haveria jogo, não haveria diversão, só briga. É exatamente isso que acontece com a humanidade quando cada um decide sua própria verdade. Não há mais harmonia, apenas confusão. Esse relativismo ganhou força ainda maior no século XIX e XX. Surgiram ideologias que prometeram liberdade, mas acabaram gerando ditaduras, guerras e genocídios, porque cada regime dizia: a nossa verdade é a verdade absoluta. No fundo, esse relativismo e absolutismo ideológico são filhos da mesma mãe. A mentira de que a verdade está no homem e não acima dele. Algumas correntes antigas, como os gnósticos do século II, ensinavam que o mundo é baseado em opostos eternos, luz e trevas, bem e mal, espírito e matéria. Hoje, ainda ouvimos algo parecido. O mundo é dualidade, tudo é equilíbrio entre polos opostos. Mas pense, se tudo se reduz a pares, então no campo das ideias também só existem duas possibilidades: a verdade, que é única, e a mentira, que pode se disfarçar de mil maneiras, mas jamais deixará de ser mentira. Nesse raciocínio, não há espaço para cada um ter a sua verdade. Ou algo é verdadeiro, ou não é. A verdade é simples, objetiva e universal. Vale em qualquer época, lugar e cultura. A mentira é sempre fragmentada, contraditória e precisa de muitas versões para tentar parecer convincente. Por isso, vemos hoje milhares de ideias diferentes competindo, disputando atenção e influência, mas só pode existir uma única verdade. E ela não depende de mim, nem de você e nem da maioria. A verdade é aquilo que é, independentemente da nossa opinião. Só reconhecendo isso é possível haver paz, alegria e unidade, porque só a verdade une e a mentira sempre divide. Você já percebeu como uma mentira precisa de muito esforço para se sustentar, enquanto a verdade se mostra simples, clara e evidente para todos?
Agora que você sabe que a verdade existe, a pergunta é: suas ideias vêm da realidade ou de uma seita invisível feita de conveniência? Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Estamos apenas começando e queremos que você nos acompanhe nesta jornada, tirando as máscaras em busca da verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.